Olá, espero que esteja tudo bem com todos vocês. De volta, então, mais um capítulo do nosso curso Espiritualidade. Como eu disse no último vídeo, esta série agora vamos começar a falar da Gênesis. Tal qual a Bíblia começa na Gênesis, ou seja, a origem do universo e a origem da vida, também vamos começar por aí. Por quê? Porque para não deixar lacunas, como eu disse também, há muitas dúvidas, há muita especulação, ideias fantasmagóricas, ideias fantásticas que surgem assim sem nexo. E também, da mesma maneira, antes de falar de seres espirituais, eu acho que é importante saber a origem do universo. Mesmo numa conversa, você, de alguma maneira, ter algo a dizer sobre a sua fé, não é? Quando você diz que é uma pessoa de fé e alguém questionar o porquê, ou não acredita no materialismo, se você disser que não acredita em certos conceitos de outras religiões, o porquê, ter algo assim um pouco mais fundado, eu acho, não é uma justificativa, mas eu acho que é importante para nós completarmos a nossa maneira, e como eu disse, de uma maneira racional, de uma maneira que tenha fundamento e lógica o mais possível a nossa fé. Bom, historicamente existe dois modos de pensar sobre o início, dois principais modos de pensar sobre o início da vida, do universo, que é o criacionismo e o evolucionismo. Criacionismo vem da Bíblia, onde Deus criou cada ponto, criou a terra, criou o universo, depois criou os animais, os peixes, as plantas, criou o ser humano, Adão, Eva, a história da cobra, ou seja, a história bíblica que todos nós, em princípio, conhecemos, né? E você é livre de acreditar ou não nessa representação da existência da vida. E existe outra escola principal da ciência, que é o evolucionismo, segundo Darwin, a evolução da espécie, que defende que a espécie, que o mundo, a vida foi criada a partir da seleção natural com mutações aleatórias. Sem querer entrar em conflito com ninguém, vamos observar então um pouquinho cada um desses princípios da existência, onde uma experiência que eu tive foi há uns anos atrás, que eu fiz um curso aberto de teologia, e o professor era um jovem pastor evangélico, e foi muito interessante esse pequeno curso que eu participei, onde ele dizia que existe aqui uma facção de pastores que defendem que a Bíblia e como um todo, então a Gênese também, que deve ser lida literalmente, ou seja, você acreditar em Adão, Eva, cobra e por aí afora, tudo isso. E outra facção de pastores que já tem o entendimento da leitura como uma metáfora dessa parte e de outras partes da Bíblia, falando como uma história, uma maneira de contar a história a um ser, não é? Há milhares de anos, a seres pouco evoluídos que não tinham uma capacidade de compreender, não é? Você, como é que há 5.000 anos atrás, por exemplo, você ia falar sobre Big Bang, ia falar sobre evolução da espécie. Então, uma maneira da espiritualidade, de Deus, de conversar e trazer essa metáfora sobre o que é certo ou errado, a criação, a intervenção divina sobre a criação. Então, nesse curso, nós não vamos seguir literalmente a Bíblia. Uma coisa bacana que esse pastor me elucidou naquela altura foi também sobre um erro teológico sobre a história de Adão e Eva, que é a condenação da cobra por Deus, não é? Porque a cobra vem na Bíblia como que é um ser que naquele momento estava possuído por um demônio e Deus castigou a cobra, ou seja, castigou o possuído e não o possuidor, que é algo inédito e, na verdade, até incompreensível e traz essa confusão teológica. Então temos que ver isso mesmo como uma metáfora explicativa sobre o começo do nosso universo, o começo e o desenvolvimento da vida. Seguindo a escola científica, há outras explicações, outras comprovações que vão também entrar em conflito com o criacionismo. A criação do universo, a partir de um ponto, uma explosão, o Big Bang, e
que já não é uma teoria, é um fato, não é? Considerado assim pela ciência, o mundo em expansão, por exemplo, contrariando um mundo, um universo estático, mas sim em expansão. A vida, os fósseis dos dinossauros e por aí afora, provando que a vida tem milhões de anos, contrariando também os tempos e a própria forma das espécies, a evolução da espécie. Fatos também provados, consumados, não é? Que contrariam a teoria do criacionismo. Se nós vemos também várias mensagens espirituais trazidas pelos espíritos falando na evolução. Então, nós temos aqui dois caminhos, não é? Fugindo do criacionismo e entrando na evolução. Mas se entramos na evolução, a evolução da matéria, então estamos descartando aqui a existência da espiritualidade, a existência de Deus. Temos que ter aqui um caminho, não é? Ir pela evolução. A evolução é explicada pela evolução da matéria. É uma teoria materialista, completamente fora de qualquer colocação sobre a espiritualidade. Então, entramos aqui num quebra-cabeças. Temos que ter outra maneira de ver. Mas, dentro da evolução, da teoria da evolução, também há várias contradições. Não sei se você sabe, mas matematicamente, vários pontos da evolução, não é? Chegar até o homem, chegar até nós como nós estamos, a evolução como algo casual, a casualidade, o caos, formar a vida completa como ela está, é matematicamente impossível, comprovado assim. Então há lacunas também na teoria da evolução da matéria, segundo Darwin, segundo os estudos que tentam comprovar ao máximo, encontrar um caminho até chegar a nós, matematicamente é impossível. Mas o que é, então, a teoria da evolução das espécies? É como se no início, depois da formação do nosso planeta Terra, com alguns elementos químicos e uma energia, se formasse um caldo original. Desse caldo original com aminoácidos surgiria os primeiros seres vivos, os genes e assim. Aliás, na década de 70, se não estou em erro, em laboratório, alguns cientistas conseguiram reproduzir as circunstâncias da Terra naquela altura, com a pressão, os elementos químicos, com uma descarga elétrica, criaram uma sopa de aminoácidos e concluíram então que teriam condições então, de explicar a vida, de seguir em frente com a teoria assim depois desse caldo original. O problema é depois a formação dos genes. Não sei se você sabe, mas nunca ninguém conseguiu produzir genes e nem sabe como, a partir dos aminoácidos, se fez a formação de genes. Isso é um parênteses. Bom, e depois dessa formação dos primeiros seres vivos, através de mutações aleatórias, as espécies iam se modificando e depois os mais fortes iam ficando. Não é cada mutação que trouxesse uma mudança negativa dentro de uma espécie, esse ser com essa mutação, ele não sobreviveria tanto tempo, então aqueles genes não poderiam ser passados à frente, enquanto que uma mudança genética aleatória num ser vivo, esse ser vivo teria mais condições de sobreviver, mais tempo de sobrevivência, e os genes com essa mutação genética teriam mais possibilidades de ir se reproduzindo, mantendo, e depois através de mais mutações aleatórias, ia se formando então essa seleção natural das espécies até chegar em nós, seres humanos. Até aqui tudo bem, né? Na introdução desse princípio da evolução das espécies. Mas o problema aqui está na palavra aleatório. Essa impossibilidade matemática que eu disse na evolução das espécies está justamente aqui na aleatoriedade, no acaso. Não vai aqui conforme aqui o estado de desenvolvimento, chegar até esse ponto, o aleatório não consegue se sustentar. É como se essa evolução tivesse, esse caldo, por exemplo, fosse uma sopa de letras. E de repente essa sopa de letras se juntasse e formasse uma frase
com sentido. Até aí tudo bem? É possível? Sim, estatisticamente, sim. Precisa muitos anos, não é? Para ter combinações que gerem algo que faça um sentido, que crie algo que sobreviva, algo que tenha um sentido, que nessa aleatoriedade. O problema é que a condução do sentido, da construção da vida, é como se tivesse um propósito, é como se tivesse um sentido, uma orientação e não uma casualidade. Ou seja, você outra vez dentro dessa sopa de letras surgisse outra frase que falasse da frase anterior. Isso estatisticamente é impossível, porque não é uma aleatoriedade, é um conhecimento adquirido, onde formou-se outro padrão melhor que o anterior, com conhecimento e causa do anterior, ok? Outro exemplo que eu posso dar é, por exemplo, uma coisa essencial para a vida é a coagulação do sangue. Mas para coagular o sangue nós precisamos, salvo erro no número, de 14 enzimas para essa coagulação. 14, exatamente. E não faz um sentido a evolução, por exemplo, começar com uma enzima que não serve para nada, duas que não servem para nada, 3, insistir nesse processo até chegar em 14, e as 14 exatamente se combinarem e formar essa necessidade da vida que é a coagulação do sangue. É como se tivesse, então, um propósito, um conhecimento. Isso é um dos exemplos da impossibilidade de não haver uma inteligência, um propósito dentro dessa seleção natural, dentro dessa evolução. A evolução é defendida no mundo espiritual, mas tem que ter uma inteligência superior, tem que ter um esquema, um arquiteto, para quem construiu de alguma maneira esse desenvolvimento das espécies, esse desenvolvimento, entre aspas, da matéria até poder chegar em nós. Aliás, nós também somos uma impossibilidade em termos de tempo, ou seja, milhões de anos para chegar até um orangotango, as espécies, os baduínos, toda a espécie de primatas. E de repente a evolução dos primatas até chegar a nós foi rápida, ou seja, é muito difícil chegar até os primatas, mas para fazer um homem a partir daí é muito fácil, onde o desenvolvimento do nosso cérebro, a diferença do número de neurônios, a combinação exata para nós termos a nossa consciência é algo bastante complexo, é algo bastante diferencial e parece que é fácil. Matematicamente também é algo assim considerado impossível, ok? Bom, para o nosso vídeo não ser extremamente longo, já está explicado o que é o criacionismo, está mais ou menos explicado o que é a teoria da evolução, e agora nós vamos pôr dentro dessa teoria da evolução, no nosso próximo capítulo, a nossa espiritualidade, Deus, o sentido, a inteligência e o propósito de toda essa desaformação do universo até chegar a nós, para nós podermos ter uma lógica, um raciocínio diferente da evolução, sem pôr em causa a existência de Deus, a existência do nosso espírito como um todo. Gratidão e até, então, a nossa próxima aula.